Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, vamos falar um pouco de matemática financeira nesse vídeo, certo? Falar de uma forma introdutória. Esse é o primeiro vídeo sobre o conteúdo. Vamos falar os principais tópicos, que é porcentagem, o que é capital, o que é montante, o que é taxa de juros, o que é o juro em si e diferenciar juros simples de juro composto, tá bom? Vamos reservar vídeos posteriores para se aprofundar mais no conteúdo e fazer mais exercícios. Essa é apenas uma primeira aula, porque se formos falar de todos os tópicos de uma vez só, fica muito extenso o vídeo, muito confuso. Então vamos lá. Primeiro ponto, porcentagem. Porcentagem é relacionar uma grandeza com o valor 100, com o denominador 100, porque você tem uma fração, por exemplo. Quando o denominador dela é 100, nós chamamos que é porcento. Daí deriva o nome porcentagem, cujo símbolo é esse aqui. Até esse símbolo com esses dois zeros e essa barra é uma referência à barra da fração e os dois zeros do 100. Mas por que é interessante usar essa porcentagem? Poderia ser outro valor em vez do 100? Poderia. Mas o 100 foi uma convenção. E por que é importante ter uma convenção? Isso é importante para podermos comparar grandezas de forma mais fácil, de forma mais intuitiva, vamos assim dizer. Por exemplo, ó, imagine que o PIB de um país A aumentou de 400 bilhões para 432, então teve um aumento de 32 bilhões. Enquanto um país B aumentou de 600 para 642, um aumento de 42 bilhões. Assim, de forma bruta, se olharmos os valores, o país B teve um aumento maior, que aumentou 42 bilhões, enquanto o país A aumentou apenas 32. Mas esses valores se referem a quantidades diferentes. Um tinha 400 inicialmente, o outro 600. Então, daí a questão de uma porcentagem, de um padrão para comparar as duas grandezas, para podermos dizer que esse ou aquele aumentou mais de forma relativa. De forma bruta, é claro que foi o B que aumentou mais, foi 42 bilhões, enquanto o outro 32, 10 bilhões a mais. Vamos lá. Podemos fazer uma razão para ter um comparativo de um aumento relativo de cada um. O A aumentou 32 numa quantidade de 400. O B aumentou 42 numa quantidade de 600. Note, portanto, que são frações, posso ter um crescimento relativo, porém são frações com denominadores distintos. Eu não posso comparar as duas grandezas e dizer qual das duas é maior assim de cara. É necessário uma conversão, converter eles para um denominador comum. E esse denominador comum vai ser justamente o 100 para trabalharmos porcentagem. 32 por 400 é equivalente a 8 por 100, que vale 8%. 42 por 600 é equivalente a 7 por 100, que vale 7%. Embora o valor bruto do país B tenha sido maior o crescimento, mas em termos relativos o país A cresceu mais, pois ele tinha uma quantidade menor, que é 400 bilhões, e cresceu muito mais em relação a essa quantidade inicial, em termos relativos, que é o que chamamos de termos percentuais. Comparado com o que ele tinha, o crescimento dele foi maior do que o do país B. Entendem como é interessante essa questão percentual, essa questão de relativismo entre os valores? Agora vamos falar do que é capital, juro e montante. Capital é o valor inicial que temos no começo da operação. Eu faço um investimento no banco, deposito um certo dinheiro, é meu capital. Eu compro um determinado bem por um valor e vou esperar ele ser valorizado. Esse é o valor que eu comprei inicialmente, é meu capital. Em todo início de operação, o valor que você tem no início das operações, no início das aplicações, é chamado capital. Capital, então, é o valor que tem no início. Juro. Juro é o valor agregado ao capital devido ao tempo. Então, quando eu tenho um valor inicial, mas espero que com um determinado tempo, com o passar do tempo, esse valor vá sendo aumentado devido às taxas para eu poder lucrar mais. Eu tenho R$ 100 hoje, deixo lá guardado no banco, ou deixo guardado
numa poupança, por exemplo, ou melhor, faça uma aplicação em um tesouro direto, um tesouro Selic, alguma coisa, ou um investimento em bolsa para ele crescer mais, e observe que daqui a um mês tem, em vez de 100, tem R$ 105. Esses R$ 5 que aumentou é o que nós chamamos de juros. Claro, no meu exemplo hipotético, estou sendo bem generoso, né? Que aumentar 5% em um mês é um valor bem significativo. E o tanto que aumenta, nós vamos separar em duas formas. O valor em si, que aumentou, no nosso exemplo, de R$ 100 aumentou para 105, aumentou R$ 5. Ele é o juro em si, esses R$ 5. Quando eu comparo o aumento com o valor que eu tinha inicialmente, que no caso de R$ 5 de 100 é 5%, esse valor relativo, esse valor em porcentagem, é o que chamamos de taxa de juros. Indicamos por I, que vem do inglês aqui, interest, em inglês é péssimo, não sei se está correta a pronúncia, mas essa é a palavra que representa taxa de juro. Por isso, vamos sempre representar ele nas fórmulas por I. E o montante? O montante é o valor final que eu tenho após somar o capital com os juros que eu recebi. Somando os dois valores, capital mais juro, eu vou obter o montante. Então, capital, o valor inicial, montante, o valor final, e juro é o que é acrescido ao capital para chegar ao juro, certo? Vamos agora diferenciar juros simples de juro composto. Primeiro, juros simples são cobrados, as taxas de juros são cobradas apenas em cima do capital inicial. Se eu coloco R$ 100 hoje em uma aplicação, daqui a um mês é aumentado uma porcentagem, que está lá de acordo com, depende, com a aplicação, por exemplo, 3%, 2%, 1%, 5%. Eu aplico essa porcentagem do valor inicial, que é 100. Vamos supor que seja 5%. Eu aplico 5% de 100, então daqui a um mês eu vou ter R$ 105. No segundo mês, eu aplico novamente os 5% do valor inicial, que é 100. No terceiro mês, 5% de novo do valor inicial. Então, juros simples, as taxas de juros sempre vão incidir em cima do valor inicial, em cima do capital. Essa é a grande diferença entre o juros simples e o composto. Aí está aqui a simbologia, o J para juro, C para capital, o I para taxa e o N para o tempo de capitalização, N ou então T de tempo, certo? No sistema de juro composto, a fórmula já é bem diferente. Eu tenho aqui uma potência. Essa fórmula vai estar se referindo a estar aplicando juro em cima de juro. Se eu aplico R$ 100 a 5%, daqui a um mês eu tenho R$ 105, como já foi falado. No segundo mês, eu vou aplicar 5% não em cima dos R$ 100 que eu tinha inicialmente, mas dos 105 que eu tenho do primeiro mês. No terceiro mês, eu vou aplicar 5% não em cima dos R$ 100 do capital, mas em cima do montante que eu tenho no segundo mês. Então, o juro composto, eu sempre aplico a porcentagem, a taxa, em cima não do valor que eu tinha inicialmente, mas em cima do valor montante do mês anterior, do período anterior. Então, é sempre juro sendo aplicado em cima do novo valor, juro em cima de juro. Aqui, a notação M de montante, C de capital, I de taxa e o N de tempo. Vamos ver aqui uns 2 ou 3 exemplos para fixar melhor isso. Uma primeira questão, primeiro exemplo, uma questão de porcentagem. O preço de determinado produto recebeu um desconto de 20%, então ele reduziu em 20%. Se houver necessidade de aumentar novamente o preço desse produto a fim de deixá-lo com o preço original, esse aumento deverá de ser de quanto? Aí aqui é uma questão que engana muita gente. Muitas pessoas acham que a porcentagem é algo linear, que o que aumenta é o mesmo que eu tiro, se eu tiro é o mesmo que aumenta para voltar ao valor inicial. Não. Se você acha que quando tiro 20% e depois para voltar ao preço inicial eu tenho que aplicar 20%, não é assim que funciona. Porque quando eu tiro 20%, tá aqui, ó, eu não sei quanto é o valor inicial, vou chamar de X, vou retirar 20%. Quando eu tiro 20% de algo, sobra quanto? 80%. 80% em termos fracionários é 80% de x, em termos decimais é 0,8 de x. Então, eu não tenho mais o valor x, o que eu tenho agora é 0,8 de x. Esse 0,8 corresponde ao meu todo, corresponde ao 100%. Aí, quando eu quero agora saber que porcentagem eu aplico, eu aumento para
chegar ao valor que eu tinha, lembrando que eu tinha inicialmente x, agora eu tenho 0,8 de x, 80% dele. Basta aplicar uma regra de 3 simples. Ó. 0,8 corresponde a 100%, que é o todo. X, que é o que eu quero chegar, corresponde a uma nova porcentagem, que é o que eu quero calcular. Eu chamei aqui de y%, poderia chamar de qualquer letra. Fazendo a multiplicação cruzada da regra 3 simples, fica 0,8x vezes y. Aqui. Do outro lado, fica 100 vezes x. Está aqui. Como aparece x em ambos os lados da equação, nós podemos simplificar, dividir os dois lados por x. Ou, na prática, cancelar, cortar o x dos dois lados. Fazendo isso, fica 0,8y igual a 100. O 0,8 multiplica o y, ele vai passar dividindo, fica 100 dividido por 0,8, que dá 125. Como assim 125? Claro, porque se o 0,8x é 100%, x, que é maior que 0,8, vai dar um valor maior que 100. Esse 125 simboliza o quê? O valor correspondente ao 100, ou seja, o valor que passou do 100%, passa quanto aqui do 100? 25. Então, o novo aumento deve ser de 25%. Uma questão agora de juros simples. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses, e em seguida o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 4%. Então eu vou aplicar o juros simples duas vezes nessa questão, tá bom? Vamos lá, na primeira aplicação a taxa é 6%, 0,06, sempre é bom colocar em decimal. O tempo 5 meses, aplicando na fórmula. Capital eu não sei quanto é, mas eu sei que a taxa é 0,06, o tempo é 5, multiplicando 0,06 por 5 dá 0,3 e ainda fica o capital. O juros está em função do capital, porque a questão não fala quanto é o capital, ela pede para nós descobrirmos isso. Aí eu vou, antes de fazer a segunda aplicação, eu penso, o valor que eu tenho é C, é o capital inicial. O valor que eu ganhei de juros é 0,3. Para fazer a nova aplicação com o dinheiro que eu tenho no final dessa primeira, que é o montante, eu vou ter que somar o capital com o juros. C mais 0,3C fica 1,3C. Esse é o meu montante em função do capital após a primeira aplicação. Na segunda aplicação, que é a taxa de 4%, 0,04, eu vou aplicar em cima do novo capital. Que novo capital é esse? É os 1,3, que é o montante. Ah, professor, mas não foi falado agora há pouco que se aplica juros em cima de juros no juro composto? Sim, só que aqui não é composto, é juros simples, porém está sendo feito duas aplicações. A primeira é simples, encerra com 5 meses e faz uma nova com mais 5 por mais 5 meses. Por isso que eu estou aplicando agora a taxa em cima do valor final. Se fosse uma aplicação só, aplicaria sempre em cima do primeiro valor, do valor inicial. O capital da segunda aplicação será o montante da primeira. Então, aplicando novamente na fórmula, capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital é 1,3C, a taxa 0,04 e o tempo 5, multiplicando dá 0,26. Quando eu terminar de fazer isso, eu vou calcular o novo montante que eu tenho no final. O novo montante, a questão nos diz que ao final das duas operações, a pessoa possuía R$ 234. Então, esse é o montante final. E ele, claro, é a soma do que eu tenho depois da primeira aplicação, que é o 1,3C, somado com o que eu tenho depois da segunda aplicação, que é o 0,26C. Então, o que eu arrecadei nas duas operações tem que dar 234. 1,3 com 0,26C dá 1,56C. O C, para isolar ele, eu pego esse 1,56 e divido ao contrário, pego 234 e divido por 1,56, que dá 150. Então, portanto, o capital inicial era R$ 150. Um exemplo 3, para fechar esse vídeo, vamos falar de juros compostos. Um capital gerou após 24 meses um montante de 15 mil. Sabendo que a taxa de juros é 2% ao mês, determine o valor do capital. Então, o capital eu não sei, é o que pede a questão. O tempo é 24 meses, o montante 15 mil e a taxa 0,02%. Aplicando na fórmula do capital,
nós temos, na fórmula do montante, nós temos que montante é capital vezes 1 mais i, dentro do parênteses, elevado ao tempo. Esse 1 mais i sempre vai estar dentro do parênteses, tá bom? Cuidado que muitas vezes o aluno confunde, pega só a taxa e eleva ao tempo. Não, é 1 mais a taxa, aí é que eu levo o tempo. A taxa é 0,2, então eu vou somar 1 mais 0,2, que vai ficar 1,02, e esse eu vou elevar a 24, uso-se uma calculadora científica, uma calculadora financeira. Fazendo isso, eu vou ter esse número. Precisa essa quantidade de números decimais? Talvez. Depende muito da precisão que você quer desse valor. Quanto mais casas decimais você usar, mais próximo da realidade o valor vai estar. Vai ter uma aproximação mais significativa. Esse valor está multiplicando o capital, ele passa para o outro lado dividindo. Fazendo essa divisão também em uma calculadora, você vai obter esse valor. Então, o valor do capital inicial ele é de aproximadamente R$ 9.325,82. Se eu tivesse usado menos casas decimal aqui, por exemplo, só duas, poderia não dar esses centavos, poderia só dar aproximadamente 9.395,8,9,7 ou só sem essa vírgula, ou seja, valores mais aproximados, uma aproximação mais grotesca, tá bom? Por aqui, vamos finalizar esse vídeo para não ficar muito extenso. Esses são os principais elementos introdutórios da matemática financeira. Temos aqui também alguns exemplos, no caso foram 3. Depois faremos outros vídeos nos aprofundando mais nesses aspectos de juro simples, juro composto, desconto e vários outros tópicos. E também mais questões. Comentem o que vocês acharam, alguma pergunta, alguma dúvida, tá certo? Até a próxima.